Boa noite a todos, grande prazer estar aqui de novo no Rio Open, né? Mais um dia maravilhoso no Rio de Janeiro e hoje recebendo esses convidados ilustres, na qual tenho muita alegria de ter dois grandes amigos aqui que vivemos bons tempos, né, no circuito juntos e com o Narc Rodrigues principalmente. Boa noite, Narc. Bem-vindo, muito obrigado pelo seu convite, foi meio de última hora, né? Mas você é o cara. Obrigado por estar aqui para a gente bater um papo sobre o tênis. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alexandre Farias. Já posso chamar de presidente? Posso, né? Ainda boa não. Noite, presidente. Ainda não. Boa noite. O Silvio Bastos também, que a gente se conhece há bastante tempo. Foi bom você falar isso, que a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil para jogar tênis foi com você. Aquela vez que nós fomos para a Itália, em 87. Jogar um circuito satélite. Quanta história. O último ano, 18 anos, né? Foi muito legal, então agradeço o convite, a lembrança com essas duas feras aqui, a gente poder falar bastante de tênis, que é do que realmente a gente gosta, né? Muito bom. Silvio Bastos, bem-vindo, muito obrigado. O Silvio está super atuante também no seu trabalho na televisão, tem um programa na quadra com o Silvio Bastos que recebe tantos personagens da história do tênis, o programa Approach, treinador de tênis, comentários em todos os lados. Obrigado, Silvio, por aceitar o convite para a gente falar de tênis aqui também. Valeu, Fábio. Obrigado. Boa noite, Alexandre, Narc. E já que a sua primeira viagem foi com ele internacional, a minha primeira ida para a Europa foi com o Fábio também. A primeira ida para a Europa, a gente junto, perdido. Sim. Começando na Itália, indo até... Você foi até Klosters? Foi, né? Até a Suíça? Não, eu fui até Mönchengladbach. Mönchengladbach. Nossa. Na Alemanha. Mas enfim, é prazer estar aqui com você. Muita história, muita coisa para falar. Obrigado, Silvio. E agora, né, apresentando também, acho que será bem legal apresentar o Alexandre Farias, o próximo presidente da CBT, né, vai assumir dia 5 de março e aceitou esse convite, né, e fico muito feliz, né, o Rafael Westrup fez uma gestão maravilhosa, passando o bastão. Alexandre Farias, muito obrigado por estar nessa mesa com a gente, né, e a gente vai falar um pouco de desafios, né, queria já fazer a primeira pergunta para você. Por isso que eu te apresentei em terceiro lugar, mas eu deixo primeiro você dar uma boa noite aí para a turma que está nos ouvindo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Silvio. Boa noite, Narc. Eu que fico extremamente lisonjeado por poder participar desse teu programa, com essa mesa seleta de pessoas que vivenciaram o tênis desde a sua infância. E de forma muito humilde, né? Eu até tinha relutado em vir ao programa aqui, porque eu entendo que o Rafa ainda é presidente, por uma questão de ética, acho que de hierarquia, e realmente humildade mesmo, né? Eu penso que todo esse momento que o tênis brasileiro tem vivido é graças ao trabalho que ele tem edificado, edificou e vai continuar edificando, né? Não só em prol do tênis brasileiro, mas o tênis sul-americano e o tênis mundial. E digo assim, fico muito feliz, né? Repito, por participar desse programa, ter recebido o convite e com a autorização do Rafa. Claro, inclusive. total. Tá? Não, vamos lá. Assim, a gente tem vários pontos de vista, né? Com pessoas que têm uma história muito parecida, que é dentro da quadra, ou na gestão de uma entidade, ou viajando, jogando, ou na televisão, né? Com tantas variáveis que a gente vê no esporte, né? Mas eu acho que a pergunta inicial, né, queria conversar com você, Alexandre, né, lógico, né, não imaginando que você ainda já deve ter alguns planos e algumas ideias, mas no começo do seu trabalho a gente está num momento muito bom, o tênis masculino e feminino, né, o interesse pelo tênis aumentou absurdamente e agora, né, mais ainda, né, com a Bia no feminino, as meninas todas, né, a Laurinha, a Carol, as jovens, a Naná, a Vitória, e o tênis masculino também, lógico, o João Fonseca, né, tá trazendo tantos fãs e tanta atenção, com uma possibilidade gigante de ser um grande protagonista do tênis mundial e todos os outros jogadores, né? O que nós podemos fazer, né, como eu falo nós, porque eu acho que todo mundo trabalha junto, né? E eu acho importante isso, que, né, a entidade, nós, jogadores e jogadores, o mercado, o que a gente pode fazer para aproveitar e ainda melhorar mais o momento do tênis. A gente sabe que muito se fala que a gente perdeu muitas oportunidades na era Guga,
né, e você deve ter acompanhado de perto, né, pela sua posição geográfica e como fã de esportes, da forma como vem atuando. O que a gente pode pensar em fazer, né, para já manter o ranking que a gente tem, mas melhorar nosso ranking? Se me permite, Fábio, antes de responder essa tua pergunta, vocês falaram da história de vocês no tênis, né? E eu comecei a viajar para fora com o tênis, com a Fabegs. Obrigado. Tá, com a Fabegs. Eu conheci. Um cliente, então, vai. Hoje não sou mais com tanta frequência, né? Mas fui durante muitos anos cliente da Fabegs. Espero que tenha sido bem atendido. Eu iniciei no tênis por intermédio do meu menino, né, que hoje está com 34 anos, em 1997, quando ele começou a dar as primeiras raquetadas na era Guga. Né? E a partir daquele momento... Bem no momento, exatamente, momento chave. E já respondendo a tua pergunta, perfeito. Né? Então, ali eu iniciei a minha trajetória no tênis como pai de atleta. E não adianta nós acharmos culpados, porque tudo é o momento. Porque a gente viveu o momento de Marister, nós vivemos o momento de Thomas Koch e outros grandes tenistas, vivemos o momento do Guga. Nós não aproveitamos? Não. Talvez nós não estivéssemos preparados e prontos para aproveitar. Então nós não temos que achar culpados. Nós não temos que achar culpados. Certa feita eu estava no aeroporto de Brasília e tinha um livrinho com um trevo de 4 folhas na capa, dizia assim, a boa sorte. Né? E aí eu comprei aquele livro e comecei a folhear, e o livro dizia que não existia sorte, existia a boa sorte. E para existir a boa sorte, você precisava plantar. Você plantando com certeza e sabendo semear, né, o seu terreno, você vai colher grandes frutos. Então, eu vejo que o tênis está vivendo um bom momento, porque nesses últimos 8 anos, o Rafael conseguiu deixar um terreno extremamente semeado. E aí eu vou dizer, agora eu estou sendo sortudo por pegar isso? Não, eu acredito que não. Eu acho que a gente está vivendo um momento de um trabalho, de um processo. Sim, tem muita responsabilidade. Que iniciou lá atrás, e não vou dizer que tem iniciado só com o Rafa, pode ter sido iniciado com o Jorge também. Acho que nós temos que respeitar, acho que todo mundo deu a sua contribuição. E vejo hoje que nós estamos mais ou menos prontos. Então, o que é que nós devemos fazer? Eu acho que nós devemos continuar investindo cada vez mais em capacitação, em RH, não só de treinadores, preparadores físicos, né? E incentivar cada vez mais esses atletas. Eu acho que a capacitação, para mim, é algo primordial para que a gente continue nesse processo de colheita e atinja resultados, talvez, num futuro não muito distante. Não, maravilha, ótimo ponto. Queria saber a sua opinião também, Narc. Você que, né, teve uma carreira juvenil, a gente, né, teve nossas alegrias e nossas dificuldades, né? Sim. Nas nossas épocas era bem diferente. Né? Hoje a gente vê tudo muito mais estruturado, tudo muito mais, vamos dizer assim, não vou falar mais fácil, porque sempre é difícil, mas assim, a avenida é um pouco mais larga para se chegar. O que você acha? O processo continua todo ele difícil, mas agora você tem mais ferramentas para ter sucesso, né? Eu concordo com o Alexandre aqui, que a CBT hoje, pelo trabalho que vem sendo feito, ela está muito mais preparada para um fenômeno como esse que a gente vai viver. Está só começando, mas com certeza aí vai viver. A gente torce para 10 anos, 8 anos, 12 anos de carreira aí do João Fonseca, né? Eu acho que os trabalhos já vêm sendo feitos até com o juvenis, o trabalho feito em relação às parcerias com a Federação Australiana, Federação Francesa, Federação Britânica também, a gente tem ali na grama, né? Todos esses países são países referência no mundo do tênis. Então o trabalho com o juvenis já está sendo feito. Talvez um pouquinho capacitação, vai investir um pouco mais. Eu acredito muito no investimento nos professores. São aqueles que vão dar o primeiro contato das crianças. E manter elas, né? Exatamente, e manter. A coisa que principalmente os americanos fazem muito, e o Silvio Morolá sabe disso, é sempre estar ali atualizando a pesquisa. De cada 10 que chegam para jogar tênis, quantos o tênis retém. Essa pesquisa ela é feita regularmente pela USTA e a ITF acompanha, claro. É uma boa dica. Exatamente. Então, por exemplo, o programa Play and Stay foi criado, consequência da pesquisa. Chegaram em um momento, eles pesquisaram e disseram, de cada 10 que entram para jogar tênis, 30% apenas, 3 ficam. E aí foi criado o Play and Stay com ferramentas, raquete menor, bola maior, bola de bexiga até. E na primeira aula já vai jogando. E aí você vê... facilitar a iniciação. Exatamente. Deve ter dobrado no Então, mínimo. Isso é porque isso que eu falo. Então, hoje em dia, sempre o processo
existiu e difícil, mas hoje existem muito mais ferramentas. A gente não tinha, quando jogava, ferramentas de juvenil para botar as crianças para jogar. Nem computador. Era raquetão de madeira mesmo, tudo aquela Procópio pequenininha, era o que a gente tinha para jogar e com aquela única bola. No caderninho. Exatamente. Então, eu acredito que o momento é muito bom. Né? Acho que o bom caminho aí já está trilhado. O João Fonseca vai abrir muita porta, muita criança vai entrar e aí a preparação agora é para absorver. E o primeiro ator desse sistema que recebe as crianças é o professor. É o professor. Então, esse tem que estar muito, muito, muito preparado para dali começar a encaminhar e é aquela história. Eu acho que a gente vai passar a ter, obviamente, difícil como é a Argentina, que tem um volume muito grande, os clubes são gigantescos, né, apoiam muito o tênis, mas a gente vai passar a ter um volume agora que não tinha antes. E esse volume bem trabalhado vai fazer com que mais tenistas a gente ponha ali no top 200, top 100, para poder ter uma carreira de mais sucesso. Exato. A gente sempre admirou a Argentina, não foi pelo... a Argentina teve o Villa, a gente admirou, os caras botam 7 top 100. Botam 8 top 100. Era isso que a gente invejava. O que nós estamos vendo hoje no ATP 500, 4 atletas... Então, é isso. Mas então acho que agora existe efetivamente a oportunidade para a gente daqui a 5, 6, 8 anos a gente chegar num número parecido com esse. Então por isso que eu estou muito feliz, empolgadíssimo com o que pode vir aí com o tênis brasileiro. Então eu acho que a gente tem que torcer e, como você falou, todos nós temos que trabalhar juntos, cada um na sua área, para fazer com que isso aconteça. Eu acho que a grande diferença é que quando você colocou Maria Esther, não existia trabalho, não existia formação. Ela era um fenômeno que nasceu o fenômeno. Por si só. Como o Guga, também existia, obviamente, um trabalho do Larry, da família. Eu acabei de gravar agora com o Rafa. E existia um trabalho da família e do Larry que foi feito genialmente e o gênio do Guga. Mas você não viu um trabalho concretizado. Não tinha um estudo por trás disso. Não tinha nada. Foi o que eles achavam que era tinham uma genialidade. Que fazer. E hoje, o João... Ele pode ser chamado de um fenômeno, mas ele não é um fenômeno que caiu do céu. Ele é um fenômeno se você pegar toda a trajetória. Ele jogava torneios dentro do Rio, ele começa a viajar, ele tem toda uma sequência, aí o Gui vem para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar com ele, o Bruno, associado ao Country Club, começa a entender que é possível, começa a fazer de alguma maneira para ele ir para a Europa, jogar torneio de 14, e aí vai, ou seja, diferentemente do que aconteceu com o Guga, né, que foi, eu acho que, não sei se seria um raio ou um fenômeno, não sei, mas não foi algo trabalhado, né? Você consegue perceber claramente que o João é fruto de um trabalho, não de um trabalho só familiar, mas de um trabalho de todo um país que entendeu que você precisa ter um processo para chegar. E isso foi feito gradativamente, e se você pegar a trajetória dele com 18, começa ele com 10. E você pega exatamente os 2 anos de 2 mandatos de 4 anos que aconteceram nesse... Ou seja, existe todo um processo que ele começa a jogar os torneios juvenis, aí começa a jogar aquele Rendezvous Roland Garros, aí acontece aqui. Então, você vê claramente. E atrás dele, ele não está sozinho, porque senão você não ganha um Mundial por equipe sozinho. Exato. Você tinha um time jogando na Turquia, com 3 meninos jogando em alto nível, além dele o Pedrinho e o Gustavo, ou seja, tem toda uma história, toda uma estrutura montada, e isso é consequência de trabalho não individual de uma família ou de outra, mas de um país inteiro. Muita gente passou antes para eles terem essa inteligência, inclusive. Eu acredito muito que o resultado dele, e ele não está sozinho, porque tem muita gente tendo resultado, mas o resultado de, não sei se um estudo feito com os erros, mas que se entendeu que muita coisa tem que ser feita e através disso o resultado está aparecendo e você já vê, na sequência já tem o Guto vindo, já tem a Naná, já tem, enfim, tem a Pietra, ou seja, a Vitória que saiu, mas enfim, ela saiu daqui. Então você vê que quando você tem trabalho, você tem uma sequência de resultados. Quando é algo esporádico, você tem um isolado. E você teve a Maristério isoladamente, o Guga isoladamente, agora você já tem aí 4, 5, 6. Então é trabalho, não é isolado. Então isso acho que me dá uma esperança enorme de tudo que vai acontecer. Estamos vivendo um momento então que a gente pode acreditar que existe uma estrutura e existe, eu vou usar o termo escola do tênis brasileiro, porque a gente sempre ouviu falar da escola sueca, quando a gente jogava o Borg, o Wilander, Edberg, aí depois veio a escola americana, que era Sampras, Agassi, e todos os jogadores vieram atrás, depois veio a escola francesa, agora a gente está vendo essa escola italiana. A gente pode sonhar então com uma escola brasileira, porque a gente sempre falou muito, né, de ter uma personalidade, né? O tênis brasileiro ele precisava ter uma personalidade, porque a gente sempre era ações muito isoladas, né? Cada um joga diferente do outro, tal. E isso independente também. Hoje o tênis é muito completo, é muito estudado. Será que a gente está nesse momento que a gente pode sonhar com essa onda que pode trazer, né? O que a escola argentina, né? Que o Mark falou, enfim. Será que a gente tem caminho para isso? Eu penso que sim.
Como falei, eu acho que o terreno está sedimentado. Se fala muito também do trabalho, né, que o Rafa desenvolveu nesse período e foi fundamental para a gente poder estar alcançando esses resultados, principalmente na gama de torneios que têm sido realizados no Brasil, que tem favorecido os nossos atletas. Mas é importante também louvar o trabalho e a evolução dos clubes sociais e das academias. Porque isso tem sido... É o motor, né? Tem sido preponderante para que esses atletas possam trabalhar com tranquilidade ou na sua cidade ou no estado vizinho, onde ele possa treinar. É evidente que cada um ainda faz o seu trabalho de forma isolada, diferente de uma escola argentina que tem uma metodologia. Sim. Mas eu acho que rapidamente nós vamos chegar nessa metodologia e nessa escola brasileira que vai render grandes frutos. Eu acho que o trabalho bem feito, ele impulsiona e ele serve como referência para outros. Tá? Porque eu sou a favor do seguinte, se você fez bem feito, eu não vejo mal nenhum em eu copiar. Copiar, claro. Eu não vejo mal nenhum, é uma questão, não é uma questão de, você está copiando. Qual é o problema? Acho que isso é humildade. Daqui fez bem feito, vou copiar, vou fazer. Talvez funcione aqui também. Então, esse trabalho, como o Silvio falou, foi montado, o garoto desde 10 anos foi feito. Então, por que não fazer com outros jogadores, em outras localidades? O país sempre foi muito grande, né? Então, o trabalho, por isso que eu acho que a escola brasileira é difícil, porque ele é muito grande. Então, é difícil até, né? O país é muito grande. Então, aí vai, um treina aqui, o outro vai treinar ali. É difícil. E na Argentina, né? É Buenos Aires. Na Argentina é Buenos Aires, você tem, não sei quando você tem um quarteirão na Argentina, um quarteirão ali em Palermo, que você tem 70 quadras de tênis. Em clubes, ou seja, em clubes. O garoto vai lá, entra, o pai no máximo paga uma mensalidade, o garoto, a gente lembra quando a gente jogava tênis. Ia pro clube, entrava 2 horas da tarde, saía às 6. E era o sócio-atleta. Você não tinha custo nenhum. Hoje, obviamente, tem as academias, tudo. Então, eu acredito que o trabalho tem que ser copiado. E, vou lembrar, vocês lembram bem disso, na nossa época, quando jogamos 89 e 90, ou 88 e 89, não sei ao certo, o Brasil só perdia em número de torneios para os Estados Unidos. Lembra disso? Então, todos nós, da nossa época, saindo do juvenil, podíamos buscar nossos pontos aqui. Isso era uma vantagem absurda. Hoje, o Brasil, já há uns 2 anos, já está fazendo isso. Tá? E até com uma pegadinha, você vê a pegadinha? Faz 2 challenges, dá 2 semanas de intervalo, mete mais 2. Para quê? Para não fazer com que o pessoal de fora fique aqui 4 semanas seguidas, dá mais chance para os brasileiros. Só que nós estamos do lado da Argentina. A concorrência é forte. Os argentinos vêm aqui, realmente. E a Itália, que a gente já tem aí há 6 anos, o Gaudenzi, presidente da ATP, se você pegar, até fala aqui quem estiver assistindo o podcast, se quiser olhar, pega o calendário de Futures da ITF e de Challenger. São inúmeros torneios dentro da Itália. Então, vai lá e ganha. Tá aqui eu, Federação Italiana, tá aqui, tô trazendo os torneios. Vocês, obviamente, cada um vai se preparar da melhor maneira possível. Tá aqui também a federação, funciona, mas tá aqui, ó. Se não tem na Itália, ele vai para a Espanha, que é 1 hora de voo. Aqui no Brasil a gente está isolado. Que é do lado. Então isso também precisa melhorar muito isso a estrutura ajuda. de eventos. Então, mas aí a confederação está fazendo a parte dela, está botando os torneios aqui, está fazendo acontecer, e agora, ok, os que se destacarem, vou dar uma ajuda aqui, outra ali, vou dar vou possibilitar uma facilidade, um deslocamento, alguma coisa, mas os torneios estão acontecendo. Então agora você com a sua equipe treina, está aqui. Eu posso fazer isso aqui por você. E a Itália está aí. A Itália aí, botando feminino, masculino, top 10, o número 1 do mundo é italiano. Então, acho que o caminho é esse. É esse e, repito, eu falo sempre isso. Se você trabalha bem, não há problema nenhum em eu te copiar. Nada. Problema nenhum. Alô? Quando a gente fala do capacitação, acho que isso tem que ser passado até para instruir os treinadores. Conversa com os técnicos. Conversa. Por exemplo, o João Fonseca agora vai jogar os maiores torneios do mundo. Você acha que ele... Tá vendo os outros jogar, né? Mas e os técnicos? O Guilherme também, de repente, tá conversando com outro técnico, tá trocando experiências, tá aprendendo, tá olhando. Isso faz com que troca é tudo, muito exatamente, isso tudo evolui. É uma coisa que acontece muito na Argentina. Os treinadores e jogadores se falam e conversam muito. E a gente tem essa dificuldade no Brasil, não é, Silvio? Historicamente, coisa, né? E uma coisa que você falou, né, da escola, né? Eu, sinceramente, se você botar em ordem de prioridade, eu acho mais importante você ter uma formatação de trabalho do que ter uma escola. Óbvio que a perfeição... uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Sim. Mas se você tiver que priorizar aqui na presença dele, eu acho que, recentemente,
algumas vezes eu fui para a Itália, e é impressionante o que eles estão fazendo, em todas as áreas. É óbvio que a geografia ajuda, porque você tem as centralizações dos centros de treinamento, vocês têm os centros de treinamento menores, eles tiram daqui 2, 3, pegam com o treinador, viaja, passa uma semana, volta para casa, você capacita o treinador, o menino treina, se empolga, volta para casa, no próximo, quem sabe, vai chegar melhor. Vai chegar melhor, vai vir 1, vai 2, mas em todos os sentidos, por exemplo, no Aberto de Roma, no Master 1000 de Roma, eu acho impressionante. Aqui, por exemplo, você tem o Kids Day. Kids Day, um dia. Em Roma, são 13 Kids Day, 2 por dia. Você imagina... Durante o Aberto de Roma? Durante o Aberto de Roma. São 2 por dia, todos os dias. Para poder atender um pedacinho do... E aí, os 2 Kids Day, são para crianças que nunca tocaram na raquete, nunca jogaram tênis, para lá tênis. E se apaixonar pelo esporte. E no final do dia, são meninos vindos de todas as áreas da Itália que vão estar ali convivendo cada dia com um jogador diferente. Então, um dia vai um jogador, no outro dia vai outro jogador. Então, um é para criar a paixão pelo esporte, que são crianças que nunca entraram numa quadra. E a outra é para fazer com que aquelas que já jogam tênis se empolguem mais ainda. E aí você faz um na segunda, na terça, outro na quarta, você teve 13 Kids Day. Cara, isso é genial, isso é genial. Agora em Turim... A gente não imagina o impacto disso, não, né? Isso vem sendo feito há alguns... Eu fui no último, mas isso já vem sendo feito. Você imagina a quantidade de crianças que foi impactada para se motivar para competir mais e a outra que quis aprender a jogar tênis. E isso está sendo feito desde o investimento está sendo... Então, eu acho que o modelo da Itália, obviamente, você esquece que lá é um tamanho que o Brasil tem outro. Mas o formato que eles criaram, o resultado está aí. Eles ganham Billie Jean King Cup, eles ganham Copa Davis. A Pauline, não sei como, faz tudo que fez. Tem o número 1 do mundo da ATP e a quantidade de top 100 que tem na Itália. Então, eu acho que o formato que eles fizeram, que eles criaram, eu acho que é perfeito e imitar nesse ponto a inteligência. Não é? E também tem um detalhe, eu estou esquecendo aqui, já faz um tempo, porque 2011 que eu comecei a viajar lá para a Itália todos os anos lá para o causa do beach tênis. Eles têm um canal que passa 24 horas tênis. Sim, isso. E esse canal parece que foi criado há 15 anos. E fica em 24 horas. Então aquilo ali fica na casa das famílias. Na sala da família. Teve um filho, o filho está com 2 anos, 3 anos, tem tênis. Pô, vou botar esse esporte aqui. E passa de tudo. Tênis, passa jogo antigo, jogo ao vivo, passa pádel, beach tênis, passa tudo. Então isso também ajuda. Você dentro de casa, você não precisa, que esporte é esse? Não, você está ali. Aí tem alguém falando, tudo. Então isso também ajudou bastante. Obviamente a questão do Gaudense também ajudou, mas o trabalho é bem feito e eu acho, cara, podemos copiar, porque não, o que for possível, óbvio. Na final do Final ele já anunciou, né, que ele continua na Itália. Ele, quando termina o Final, ele fala, queria anunciar para vocês que o Finals continua na Itália, ainda não sei aonde, dizem que é Milão, não sei, acho que é Milão, mas ele tipo, segurei aqui, tô aqui por nós e para vocês, e ele foi enaltecido, ovacionado no meio da arena de Eles estão aproveitando o momento da melhor forma possível. Você tem o presidente da ATP, o número 1 do mundo, juntos os dois, cara, ele vai ficar, o que ele puder levar para dentro, ele vai levar. Boa. Assim, última pergunta pra gente, já estamos quase a meia hora aqui conversando. Mas a gente vai ficar 1 hora, 2 horas, faça muito rápido. Meia hora, você falou que vai ser meia hora. Por mim, a gente fica aí. Assim, de uma forma, acho que aí são visões, acho que experiências individuais, né? A gente abraça e enxerga vários mercados, né? A gente está falando do tênis, falamos da base, estamos falando da ponta, né? Do resultado, mas o tênis envolve tantas coisas, né? Tantas áreas, né? E eu acho que esse momento, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão sentindo dentro da área de vocês, por exemplo, no canal do Silvio, na televisão, contra a quantidade de pessoas que estão entrando e assistindo mais, quantas pessoas estão entrando interessadas em se inscrever em torneios ou a participar, se filiar à CBT, né? E eu posso falar um pouco, né, do nosso negócio, né, a procura por viagens que vem crescendo, mas lógico que o nosso principal mercado é Brasil. Como vocês veem esse momento, né, e como que a gente pode estar preparado, estruturado para aproveitar de fato, né, os números, né? Seria interessante saber um pouquinho de números, não sei se você conseguiu já fazer de repente nos últimos 5 anos, como que cresceu, né, dentro da procura por tênis e nesses últimos, vamos dizer, 6 meses, um ano, se isso impactou, né? Porque tem o mercado de material esportivo, venda de bolas, venda de raquete, eventos de tênis, patrocínio, né? Patrocínio na televisão, nos canais que vocês representam. Como que está isso dentro da área onde vocês atuam? Assim, Fábio, eu vou te falar como presidente de federação, como experiência que eu tive, principalmente porque a gente veio de uma pandemia. E após essa pandemia teve um crescimento exponencial do beach tênis. Mas em Santa Catarina o tênis cresceu demais. E antes mesmo desse
boom João Fonseca. Então o tênis cresceu muito em Santa Catarina. Agora, eu não tenho esses números de Santa Catarina e número de Brasil, mas um dos primeiros atos como presidente da confederação, eu quero contratar uma pesquisa, não só para o tênis, como também para o beach tênis. E até mesmo do tênis em cadeira de roda. Um estudo para saber, principalmente, onde nós estamos e onde nós podemos chegar. Perfeito. Então, eu acho que isso é primordial e quero dividir isso com todos os presidentes de federação e com vocês também, porque eu tenho comigo que uma boa administração é o resultado de um conjunto de ideias. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que se nós comungarmos, não vou dizer no mesmo pensamento, porque todo mundo tem o direito de pensar diferente, mas se nós colocarmos o tênis, o beach tênis e o tênis em cadeira de roda acima das nossas vaidades, das nossas vontades e almejar o sucesso dessa modalidade e pensar realmente no tênis como ele tem que ser pensado, eu acho que a gente vai crescer muito. Mas, assim, números hoje eu não tenho. Né? Vai ser legal você já abrir com essa visão e aí fazer essa quantificação nos próximos anos. Eu sei que no passado a Deloitte teve um trabalho muito, muito forte nessa área. Eu conheço a Deloitte até em função da minha atividade jurídica, né? E pode ser que seja ela, pode ser que seja uma outra empresa, mas contratar uma bela empresa para que possa fazer um trabalho para dar um cenário hoje para nós, não só do tênis, como também do beach tênis e do tênis em cadeira de rodas. Muito bom. E você, o Narc é um dos principais treinadores de beach tênis do Brasil, referência mundial, né? E além do tem um spoiler aqui que eu não vou dar. Craque como comentarista, né, na televisão há 30 anos, 20 anos? Comecei em abril de 98. Enfim. E quanta história para contar, mas o que você acha, Narc? O que você tem visto? Lógico, você pode falar do beach tênis à vontade, porque é uma especialidade sua, mas eu sei que você é apaixonado pelos dois esportes, que isso acho que também nos ajuda muito. O tênis cresce muito. O Alexandre falou uma coisa interessante. Cada estado talvez tenha a sua particularidade. Né? Tem alguns estados hoje que funcionam melhor com o beach do que com o tênis. Então, as pesquisas vão mostrar números talvez diferentes, né? Por região, talvez, cultura, no país, né? Exatamente. Sim. Mas eu vejo um crescimento nas duas áreas. O beach tênis na pandemia foi assim, algo assim inexplicável o que cresceu no Brasil inteiro, tá? Aí, felizmente ou infelizmente, aí depende do lado, cada um tem o seu pensamento, não sei o quê, ele fez com que muitos migrassem do tênis para o beach tênis. Inclusive, atores, vamos dizer assim, importantes do processo. Foram professores, por exemplo, de tênis. Muitos migraram para o beach tênis simplesmente porque tinha uma hora muito mais rentável e todo mundo é trabalhador, todo mundo tem família, precisa trabalhar para sustentar sua família. Então, em algumas regiões do país, a migração foi muito grande, muito grande. Muitos professores largaram totalmente o tênis e foram para o beach tênis, simplesmente poderiam ganhar 4 ou 5 vezes mais. Uau. Tá? Em outros lugares, não. Em outros lugares, o tênis sempre foi a potência e ficou lá, tudo. Então, acho que a pesquisa, né, corrobora aqui a opinião do Fábio, é muito boa ideia para você trabalhar de maneira condizente com as regiões. Né? E eu acho que a gente tem um futuro muito promissor pela frente, mas não tem que fazer acontecer. Né? E aí depende de todos nós, né? Eu acho que o tênis cada vez tem mais gente assistindo, o beach tênis no streaming também, acho que tem espaço para todo mundo e a gente tem que aproveitar o momento. O momento é muito, mas muito, muito, muito favorável. Hoje o Del Potro foi ali, deu uma entrevista rápida para a gente e ele está impressionado e na hora que eu perguntei, a gente estava falando muito de João Fonseca, eu perguntei ele, e na Argentina, tem alguém surgindo, tudo? Ele me falou, a resposta dele foi assim, olha, a Argentina sempre fez muito mais jogadores em volume do que o Brasil, mas eu acho que o importante é a América do Sul contra. Ele falou, Europa, Estados Unidos, o resto do mundo. A gente tem que fortalecer aqui. Então, que bom, João Fonseca, ele não é brasileiro, ele é nosso. Ele falou assim, ele é da América do Sul. E isso vai ser bom para todo mundo. Então, é legal essa visão. É uma visão muito maior, entendeu? Para a gente lutar com os grandes centros. Né? Então, é muito legal. Acho que está tudo bem encaminhado. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E se me permite, Silvio, antes de tu responder, pegando a tua deixa, Narc, nós vimos isso recentemente em Nova York, em Buenos Aires, né? O público argentino respeitando um brasileiro. Eu acho que isso é uma quebra de paradigmas. Sim. E olha só a visão do Del. Né? Então, eu acho isso fantástico para o tênis. Realmente pensar
Isso como tênis sul-americano, e nós temos um presidente da Confederação Sul-Americana brasileira, né? Então, acho que isso é fantástico. Exato. E isso, se você prestar atenção no que aconteceu na transmissão, eu comentei até a semi, a Teliana acabou fazendo a final, e o Zverev reclamando do público argentino, e o João, com 18 anos, dando aula de como lidar com o público argentino, enquanto o Zverev, segundo do mundo, reclamando que o público... Enfim, fora a experiência, né? Tudo isso. Inacreditável. Mas, indo para os números que você falou, eu acho que tem alguns números aqui interessantes. Até Australian Open, a ESPN tinha o Pelas Quadras só durante os grandes lances. Ele era diário, 4 vezes por ano, nas 2 semanas de grandes lances. E a partir da Austrália, ele passou a ser semanal. Ou seja, a ESPN passou a ter um programa semanal, todas as terças-feiras, 19 horas, ao vivo, para falar de tênis. Isso é a primeira, ou seja, isso é consequência de patrocinadores que estão buscando um espaço semanal que aconteça pelo menos 4 vezes por mês para se falar de tênis. Isso é uma primeira novidade. Indo mais especificamente para mim, né, eu gravo com o João para o meu canal, 2, 3 dias antes dele ir para Jeddah. Ele vai para Jeddah, ganha o Next Gen Finals. Eu gravo com ele contando a história da vida dele. No primeiro episódio, de quando ele começa com 4 anos até o Rio Open. E o segundo episódio do Rio Open até dezembro, que eu acho que foi bem marcante aquela data do Rio Open. E aí quando eu gravo, a Diana fala comigo, espera um pouquinho. E eu falei assim, não, fica tranquilo, eu vou esperar ele passar o quali e ganhar um jogo importante na Austrália. Eu falei isso em dezembro. Aí ele ganha Canberra. Aí eu falei assim, Diana, eu não vou esperar mais. Mas o segundo episódio vai ser depois de passar o quali. E você lembra que eu falei que ele vai ganhar de alguém? Ela riu no WhatsApp. E ele ganha Canberra, eu lanço o primeiro episódio. E o resto todo mundo sabe. Ele ganha, ele passa o quali e ganha do Rublev. E eu lanço o segundo episódio. E aí vem o número, né? Nesse período, eu nunca na minha vida imaginei e sonhei, porque eu sou, né? Enfim, quem eu sou, mas eu cheguei em 500 mil de visualizações no Instagram. Uau. Através do que eu venho fazendo há muito tempo, mas o que o João proporcionou. O que interesse, ele alavancou, né? O interesse. O vídeo e não chegou a 1 milhão porque o Lourenço jogou muito, né? Talvez ali... Não, e aí vem o detalhe, né? Cada vitória dele, obviamente com alguém me orientando, você pega um pequeno corte, você lança, e aí você ressuscita o vídeo que foi lá atrás, sim. E aí você vê com um pequeno corte, com a vitória dele em Buenos Aires, são mais 20 mil, 30 mil. Então, ou seja, esse crescimento ele é impressionante, e o João tem essa... Tirando tudo dele dentro da quadra, tirando todo o mérito, todo o trabalho, toda a consequência, aí eu já acho que entra a família, a educação, a maneira como o Crico e a Roberta conduziram toda a parte familiar dele. Ele tem resposta para tudo, ele sabe falar, ele sabe se comportar, ele fala em português, ele fala em inglês, ele fala em espanhol, ele está fluente em tudo. Em algumas situações, ele pode ser pego de surpresa. A Petkovic faz uma pergunta para ele quando você viu a pegadinha que ela deu. Sim. Ela foi, enfim, na minha opinião, muito mal. Que se eu fosse no Brasil, quanto custaria ter o seu jogo se eu fosse comprar no Brasil? O seu talento. O seu talento. Vale? Quanto que custaria? Quanto vale? E ele fala, talento não é nada. O importante, como diz Roger Federer, é trabalhar. Ou seja, ele deu uma volta em cima dela. Ele demonstra muita maturidade, né? Ele ali foi genial. Na conversa comigo e depois nas outras conversas que você vê ele respondendo. Ele realmente está pronto, não só dentro da quadra, para aquele impacto que o adversário coloca, mas toda a repercussão, ele está pronto. E como eu falei, eu acho que é consequência de um trabalho, obviamente, da IES, do Gui, mas olha todo o trabalho que veio desde o início, né? Que ele joga lá um pré-quali de banana, depois ele joga enfim, tudo isso gerou, e eu acho que tem muitos outros meninos que vão vir nessa sequência. E como a gente está falando de aprendizado, como o Narc falou, vamos copiar o que dá certo, vamos copiar o que o João está fazendo, quem sabe a gente tem mais alguns Joãos vindo, né? Guto, Naná, Vitória e tantos outros jovens tenistas, porque é bom demais torcer, né? É bom demais você viver isso ao vivo, né? Como eu falei no nosso negócio, nas viagens, né? A procura aumentou muito, vem aumentando a cada ano, né? Ter ao vivo a emoção de presenciar a história. Aí quando você coloca, eu tive muita sorte nos últimos 20 anos que a empresa tem, a gente não tinha um top, sempre teve os brasileiros que a gente sempre torce, mas um top mesmo, com chance de ganhar e ser top para torcer, mas a gente tinha Roger Federer e Rafael Nadal. Você tinha 3 tops dos tops. E os brasileiros, eles meio que adotaram esses, né, cada um tem o seu preferido, e lógico que sempre os eventos são maiores que os jogadores, mas é muito legal quando você está no evento e ainda tem um jogador que você gosta. Então, eu acho que é um momento maravilhoso para todos e a gente tem muito trabalho pela frente, né? Quanto mais trabalho a gente faz, mais trabalho a gente tem. Eu acho que é isso, acho que para todos aqui, né? Eu queria aproveitar para agradecer cada um de vocês por esse tempo aqui com a gente, principalmente o Alexandre, dá boa sorte, sucesso, porque a CBT é uma entidade muito importante para o desenvolvimento do tênis e para manter o tênis, né, no lugar onde ele tem que estar, e vai ser bonito ver essa história sendo, né, melhorada, sendo
cada vez mais tratada com carinho, que a gente realmente merece. Esse nosso esporte é maravilhoso. Muito obrigado pelo apoio, né? Eu quero dizer para vocês que eu vou ser um servo do tênis brasileiro, né? Não me tratem como presidente, para mim isso não me interessa. Eu quero construir algo junto com todos vocês e acho que, como você falou, Fábio, eu sei que é muito cedo para a gente falar isso, mas a gente está vendo que o João pode ser sim um ídolo, um novo ídolo do esporte brasileiro, principalmente depois do Senna. Mundial vai ser. Sim. E para mim, conversei com um grupo de amigos esses dias, ele conseguiu unir os torcedores de Federer, Nadal e Djokovic. Então eu acho que isso é muito legal e quiçá dê tudo certo também na carreira dele, e torcer muito para que outros meninos, outras meninas venham aí nessa balada e que a gente possa colher num futuro muito próximo, né, o sucesso do tênis brasileiro. Obrigado, muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Obrigado, Narc. Obrigado você pelo convite, foi ótimo aqui estar com essas feras aí com você, que sempre foi referência pra gente. Obrigado, Silvio. Valeu, Fábio, obrigado, sucesso. Sorte a gente dá para quem não trabalha, né? Sucesso a gente dá para quem vai trabalhar, então sucesso. Obrigado. Boa, Narc. Valeu. Obrigado.